A inteligência artificial analisou as tomografias computadorizadas das vítimas de Pompeia e o que ela descobriu chocou até os maiores especialistas do mundo. Durante quase 2000 anos, os corpos dessas pessoas permaneceram congelados no tempo, preservados pela erupção do Monte Vesúvio. Mas agora, graças à IA e à tecnologia moderna, a ciência revelou segredos que estavam escondidos dentro deles, segredos que mudam completamente o que sabíamos sobre a vida e a morte na Roma Antiga. Bem-vindo ao mundo restrito, o lugar onde a história, a ciência e o mistério se encontram. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque hoje você vai descobrir a verdade por trás de um dos episódios mais sombrios da história, as revelações ocultas nas vítimas de Pompeia. Corpos presos no tempo. Em 24 de agosto do ano 79 d.C., o Monte Vesúvio libertou o inferno sobre a cidade romana de Pompeia. Em poucas horas, fluxos piroclásticos viajando a mais de 160 km por hora engoliram todo o assentamento. A cinza superaquecida e a pedra pomes cobriram tudo. Prédios, ruas e cerca de 2.000 pessoas que não conseguiram escapar a tempo. Mas o mesmo material vulcânico que as matou também as preservou. À medida que a cinza endurecia, formava moldes perfeitos de seus corpos. Em 1863, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli desenvolveu uma técnica revolucionária. Cuidadosamente derramando gesso líquido nesses moldes, ele podia recriar os corpos das vítimas com uma precisão impressionante. As réplicas revelaram pessoas agachadas em cantos, famílias encolhidas juntas, indivíduos cobrindo o rosto contra a chuva ardente de cinzas. Cada figura tornou-se uma fotografia tridimensional de uma tragédia antiga. Por mais de 150 anos, esses moldes de gesso permaneceram em museus e sítios arqueológicos, silenciosamente contando suas histórias. Os pesquisadores podiam estudar suas posições, estimar idades a partir de traços visíveis e fazer suposições educadas sobre seus momentos finais. Mas havia uma limitação fundamental. O gesso escondia tudo o que restava dentro. Os ossos, dentes e estruturas esqueléticas reais estavam presos, ocultos sob centímetros de material endurecido. Os métodos arqueológicos tradicionais chegaram a um impasse. Quebrar os moldes significaria destruir os próprios artefatos que os cientistas queriam preservar. Por gerações, os estudiosos só podiam especular sobre os segredos sob a superfície. Essas pessoas eram saudáveis ou doentes, jovens ou idosas. Como exatamente morreram? As respostas permaneciam frustrantemente fora de alcance. Então veio a varredura moderna e, por fim, a inteligência artificial. A tecnologia que consegue ver através da pedra. No início dos anos 2000, arqueólogos começaram a experimentar tomógrafos em moldes de gesso de Pompeia. A mesma tecnologia que permite aos médicos enxergar dentro de pacientes vivos, agora era direcionada às vítimas de 2000 anos atrás. A princípio parecia ficção científica. Finalmente, os pesquisadores podiam olhar por dentro sem quebrar as frágeis carapaças. Mas os resultados foram decepcionantes. O osso e o gesso são quase gêmeos em densidade, e as varreduras produziam imagens fantasmagóricas, mal legíveis. Uma costela podia parecer uma saliência de gesso, um maxilar podia desaparecer na cinza. Os especialistas discordavam sobre o que viam e muitos moldes continuaram sendo um mistério frustrante. Isso mudou em 2023. Uma equipe de arqueólogos, radiologistas e engenheiros de IA uniu forças para tentar algo radical: alimentar décadas de dados de tomografias em sistemas de aprendizado de máquina. Em vez de deixar a interpretação para o olho humano, deixaram que a inteligência artificial fizesse o trabalho. Os algoritmos não foram criados para a arqueologia a princípio. Eles haviam sido treinados em milhares de tomografias modernas de esqueletos, aprendendo a reconhecer padrões de densidade óssea, detalhes finos de estruturas dentárias e até vestígios tênues de tecido preservado. Mas, uma vez aplicados a Pompeia, tornaram-se algo totalmente novo, uma máquina com a habilidade inquietante de ver através da pedra, revelando o invisível. A equipe não parou por aí. Introduziram agentes de contraste, corantes especiais injetados cuidadosamente nos moldes de gesso, capazes de diferenciar vários materiais.
Quando combinados com a análise da IA, esses agentes permitiram ao sistema criar modelos 3D coloridos. O azul indicava gesso, o branco representava os ossos e o vermelho destacava áreas onde ainda havia vestígios de tecidos moles aderidos às superfícies ósseas. A IA não apenas tornou as imagens mais nítidas, ela reconstruiu esqueletos fragmentados pelo tempo, preenchendo lacunas com modelos preditivos baseados na lógica anatômica. Aprendeu a distinguir gesso de osso, cinza de dente, até fibras microscópicas de cartilagem ainda presas às articulações. Para um humano, os dados pareciam ruído. Para a IA, era um código finalmente decifrável. O processo não foi rápido nem simples. Digitalizar um único molde podia levar 12 horas de exposição contínua, gerando terabytes de dados brutos. Depois vinha o processamento, dias de reconstrução algorítmica, cruzando milhões de pontos de informação até que um corpo completo emergisse em 3D digital e fantasmagórico. Quando concluído, os pesquisadores podiam girar esses modelos, aplicar zoom para examinar o esmalte dos dentes ou o desgaste das articulações, e até retirar virtualmente as camadas de gesso para revelar os ossos escondidos. O Dr. Massimo Ozzana, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, descreveu a experiência como abrir uma cápsula do tempo dentro de outra cápsula do tempo. Os moldes de gesso já eram preservações notáveis, mas as tomografias aprimoradas por IA revelaram camadas de informação invisíveis, desde 79 d.C. O sistema também mostrou-se capaz de detectar os menores detalhes. Microfraturas em crânios sugeriam traumas por impacto. Variações na densidade óssea revelavam padrões nutricionais desde a infância. Em um caso, a IA identificou até trabalhos dentários antigos, obturações rudimentares, provando que a medicina romana era muito mais avançada do que se acreditava. Mas as varreduras não estavam apenas catalogando ferimentos. As verdadeiras surpresas vinham das contradições. Junto às evidências de ferimentos catastróficos, havia sinais de vitalidade, saúde e até sofisticação. Em outras palavras, a IA não estava apenas documentando como o povo de Pompeia morreu, estava revelando como eles viveram. E em nenhum lugar isso ficou mais claro e inesperadamente fascinante do que em seus dentes. A descoberta que mudou tudo. Quando as imagens dos dentes das vítimas de Pompeia, aprimoradas por IA, apareceram pela primeira vez, a equipe de pesquisa pensou que havia ocorrido um erro. As estruturas dentárias pareciam perfeitas demais, muito saudáveis, muito modernas. Eles refizeram as varreduras, os mesmos resultados, checaram a calibração da IA. Tudo estava funcionando corretamente. A conclusão era inescapável. Esses antigos romanos tinham dentes melhores do que a maioria das pessoas vivas hoje. Isso não deveria ser possível. A sabedoria arqueológica tradicional sustentava que as populações antigas sofriam de péssima saúde dental, sem água fluoretada, sem creme dental, sem o cuidado odontológico que conhecemos. Esses fatores deveriam ter resultado em cáries, infecções e perda dentária. No entanto, as tomografias mostraram algo completamente diferente. Os dentes das vítimas exibiam deterioração mínima, quase nenhuma cárie e surpreendentemente pouco desgaste considerando suas idades. Alguns indivíduos entre 40 e 50 anos possuíam dentições completas com pouquíssima deterioração. A análise da IA revelou espessura de esmalte e densidade óssea ao redor das raízes dentárias acima da média moderna. Em termos odontológicos, essas pessoas tinham dentes de campeonato. A questão então se tornou como? O segredo estava no solo e na água. A resposta surgiu ao cruzar os dados das tomografias com levantamentos geológicos da região e análises químicas de alimentos preservados. O povo de Pompeia tinha algo que nós não temos: uma dieta naturalmente rica em flúor e outros minerais, cortesia do próprio Monte Vesúvio. O solo vulcânico ao redor de Pompeia era excepcionalmente fértil e rico em minerais. As plantações cultivadas nessa terra absorviam flúor do solo, não em quantidades tóxicas, mas em níveis ideais para a saúde dental. As fontes de água locais também continham flúor natural proveniente da filtração por rochas vulcânicas. Essencialmente, os habitantes de Pompeia bebiam água naturalmente fluoretada e consumiam alimentos ricos em minerais durante toda a vida, sem saber disso. A dieta deles também desempenhava um papel fundamental. Os antigos pompeianos comiam grãos integrais, vegetais frescos, azeite de oliva e peixe.
uma dieta mediterrânea que ainda hoje é considerada o padrão ouro para a saúde. Consumiam pouquíssimo açúcar processado, já que o açúcar refinado simplesmente não existia na Roma antiga. Os adoçantes vinham do mel e das frutas, que não causam o mesmo crescimento bacteriano responsável pelas cáries. As varreduras da IA também revelaram padrões de desgaste dental que contavam histórias sobre vidas individuais. Algumas vítimas exibiam padrões distintos de desgaste, sugerindo que usavam os dentes como ferramentas, possivelmente para tecer ou trabalhar couro. Outros apresentavam manchas no esmalte que indicavam hábitos alimentares específicos ou exposição ocupacional. Cada dente tornava-se um detalhe biográfico. E ainda assim, essa fascinante descoberta veio acompanhada de uma ironia inquietante. Essas não eram pessoas frágeis ou doentes, eram saudáveis, resilientes e fortes, o que tornava a realidade de seus últimos momentos, revelada em varreduras posteriores, ainda mais perturbadora do que qualquer um esperava. Mas os dentes foram apenas o começo. À medida que os pesquisadores continuavam a analisar as reconstruções feitas pela IA, perceberam que a tecnologia não estava apenas revelando detalhes sobre a saúde, estava derrubando histórias contadas há mais de um século, reescrevendo a história um escaneamento por vez. As descobertas dentárias chamaram a atenção do mundo, mas as tomografias reveladas pela IA descobriram algo ainda mais profundo. Quase tudo o que os arqueólogos assumiam sobre vítimas específicas estava errado. O exemplo mais dramático veio de um molde famoso há décadas: 2 corpos abraçados, aparentemente em um gesto final e desesperado. Os guias turísticos os chamavam de as duas donzelas. A história comovia milhões de visitantes. 2 jovens mulheres, talvez irmãs ou mãe e filha, abraçadas enquanto a morte se aproximava. Exceto que elas não eram mulheres. As tomografias aprimoradas por IA revelaram estruturas esqueléticas com características claramente masculinas. Medições da pelve, morfologia do crânio, espessura dos ossos dos membros. Cada indicador apontava que pelo menos um, e possivelmente ambos, eram homens. Análises de DNA confirmaram. As 2 donzelas eram, na verdade, 2 homens. O abraço deles pode contar uma história completamente diferente. Talvez pai e filho, irmãos, amigos ou amantes. Nunca saberemos ao certo. Mas agora sabemos que as suposições de gênero, baseadas em postura e tamanho corporal, eram totalmente infundadas, desconstruindo velhas crenças. Esse padrão se repetiu por toda a análise da IA. Uma vítima, antes identificada como uma mulher idosa por causa do porte frágil e da posição corporal, revelou-se um adolescente. Uma mulher grávida protegendo a barriga era, na verdade, um homem, sem qualquer indicação esquelética de gestação. A IA não se importava com conveniências narrativas, ela apenas relatava o que os ossos revelavam. A tecnologia também expôs enganos sobre a classe social. Pompeia tinha uma hierarquia rígida e os arqueólogos costumavam classificar as vítimas com base no local onde morreram e nos artefatos encontrados ao redor. Vítimas em casas luxuosas eram consideradas ricas. As encontradas em moradias simples eram classificadas como trabalhadores ou escravizados. Mas as tomografias mostraram um quadro mais complexo. A densidade óssea e os padrões de crescimento podem indicar o nível nutricional durante a infância e a adolescência. Crianças bem alimentadas desenvolvem marcadores esqueléticos diferentes das que sofreram desnutrição. Algumas vítimas encontradas em aposentos de servos apresentavam ossos compatíveis com uma nutrição de alto nível, sugerindo que poderiam ser membros da família pegos no lugar errado ou que a estrutura social de Pompeia era mais fluida do que se pensava. Por outro lado, certos indivíduos descobertos em vilas luxuosas mostravam marcadores de desnutrição infantil e trabalho físico intenso, talvez escravizados de longa data que haviam ascendido em status doméstico ou parentes de ramos menos privilegiados das famílias abastadas. A IA não pôde responder a essas perguntas com certeza, mas provou que o local da morte não refletia necessariamente o status de vida. As estimativas de idade também passaram por revisões drásticas. Os métodos tradicionais baseavam-se em traços visíveis e no desgaste dos dentes, mas a IA podia analisar densidade óssea, deterioração das articulações e microestruturas internas com precisão muito maior. Várias vítimas classificadas como idosas em placas de museus mostraram-se de meia idade. Um indivíduo estimado em mais de 60 anos revelou ter pouco mais de 40. Isso é importante,
porque muda a compreensão demográfica de quem ficou em Pompeia. Os relatos históricos sugerem que muitas famílias ricas fugiram assim que a erupção começou, deixando para trás escravos e pessoas pobres demais para escapar. Mas as tomografias mostraram uma ampla distribuição etária, incluindo muitos adultos saudáveis em plena idade produtiva, pessoas que deveriam ter sido evacuadas. Por que ficaram? Foram presos. Subestimaram o perigo até que fosse tarde demais. As idades revisadas reabriram perguntas antigas e prepararam o terreno para as descobertas mais sombrias que estavam por vir. As descobertas mais perturbadoras. As revelações mais sombrias vieram da análise de traumas. A IA foi capaz de medir ângulos de impacto e distribuição de força de maneiras impossíveis para observadores humanos. Algumas vítimas mostraram ferimentos defensivos, braços erguidos para proteger o rosto, mãos com fraturas resultantes da tentativa de cobrir a cabeça. Essas pessoas morreram lutando para sobreviver, não aceitando pacificamente o destino. Outras, no entanto, não apresentavam ferimentos defensivos, sugerindo que foram mortas instantaneamente, talvez sem nem perceber o que as atingiu. O crânio de uma vítima mostrou uma fratura circular perfeita, compatível com o impacto de uma bomba vulcânica. Uma rocha do tamanho de uma toranja viajando em velocidade terminal. O golpe teria sido fatal no mesmo instante. A pessoa provavelmente nunca soube o que aconteceu. Os restos de crianças apresentaram evidências particularmente comoventes. A IA detectou fraturas cicatrizadas em alguns esqueletos jovens, indicando ferimentos do cotidiano da Roma antiga, talvez quedas, acidentes ou, infelizmente, possíveis abusos. Essas não eram vítimas romantizadas de um mundo perfeito da antiguidade. Eram crianças reais, com dificuldades reais, que acabaram morrendo em um dos desastres vulcânicos mais violentos da história. Que apesar de toda a devastação individual, esses detalhes apontavam para algo maior, uma verdade que viria a derrubar tudo o que os arqueólogos acreditavam saber sobre Pompeia. A verdade perturbadora sobre como eles morreram. É aqui que as descobertas da IA se tornam verdadeiramente inquietantes. Por décadas, a narrativa aceita era quase poética em sua tragédia. Os habitantes de Pompeia, surpreendidos pelo Monte Vesúvio, teriam morrido de forma relativamente pacífica, sufocados ou expostos ao calor, enquanto as cinzas os cobriam suavemente. Os moldes de gesso reforçavam essa ideia. Pessoas encolhidas em cantos, sentadas junto a paredes, parecendo quase em descanso. Foi sim uma catástrofe, mas uma que parecia, com o passar do tempo, suavizada pela distância histórica e pela interpretação arqueológica. As tomografias aprimoradas por IA destruíram essa narrativa confortável. A tecnologia revelou que a maioria das vítimas morreu de forma violenta, traumática e absolutamente aterrorizante. Os detalhes perturbadores se acumulavam a cada nova varredura. Ferimentos cranianos, ossos quebrados, colunas esmagadas, impactos devastadores. A onda piroclástica que matou a maioria dos pompeianos não era simplesmente uma nuvem de cinzas quentes descendo como uma nevasca mortal. Era uma avalanche superaquecida de gases e fragmentos rochosos, viajando mais rápido que um furacão e com temperaturas acima de 260 degrees Celsius. Ela atingiu com uma força física comparável à de um impacto de carro. As tomografias mostraram danos ósseos compatíveis com impacto direto e compressão, ferimentos que jamais poderiam ser explicados por simples quedas. Uma descoberta particularmente perturbadora envolvia o que os arqueólogos chamam de posturas térmicas. Alguns corpos mostravam a chamada posição pugilística, membros encolhidos, punhos cerrados, resultado da contração muscular extrema causada por calor intenso. A interpretação tradicional era de que esse seria o espasmo final da morte. A IA revelou algo muito pior. Muitos desses indivíduos ainda estavam vivos quando o calor começou a afetar seus corpos. A tecnologia também detectou um fenômeno chamado calcificação do tecido cerebral. Sob calor extremo, o cérebro pode sofrer alterações químicas que deixam depósitos minerais incomuns. O acúmulo de pressão resultante pode danificar o crânio de dentro para fora. Várias vítimas apresentavam evidências desse processo, um lembrete terrível da intensidade e brutalidade da erupção.
Os sistemas respiratórios mostraram sinais de danos térmicos severos. A IA identificou mudanças nas estruturas ósseas ao redor das cavidades nasais e da garganta, compatíveis com a inalação de gases superaquecidos. O tecido em si já desapareceu há muito tempo, mas o dano ósseo ao redor conta a história. Essas pessoas respiraram ar quente o suficiente para destruí-las em segundos. O que matou primeiro? As tomografias também revelaram evidências cruciais sobre o que causou a morte imediata e o que aconteceu depois dela. Algumas fraturas mostravam sinais de sangramento e respostas limitadas de cicatrização, indicando que a pessoa ainda estava viva quando o ferimento ocorreu. Outras fraturas não exibiam nenhum sinal de reação biológica, sugerindo que ocorreram após a morte, provavelmente devido ao peso dos detritos vulcânicos. O resultado é inquietante. A análise combinada dos padrões de trauma ósseo com dados geológicos da erupção indica que muitas vítimas sobreviveram às primeiras ondas piroclásticas, apenas para morrerem nas seguintes. Elas suportaram o primeiro impacto, talvez encontraram abrigo temporário, e então foram atingidas novamente, desta vez fatalmente. Algumas mostram sinais de terem mudado de posição entre um ferimento e outro, com danos concentrados em um lado do corpo, sugerindo que ainda se moviam, feridas, antes de morrer. Uma vítima, em particular, mostrou um quadro devastador. Fraturas defensivas em ambos os braços, uma costela parcialmente curada de um ferimento dias antes da erupção, e então um trauma maciço na parte de trás do crânio. Essa pessoa já estava ferida, tentou se proteger e foi golpeada mortalmente por trás. A IA conseguiu reconstruir seus últimos momentos com clareza assustadora, ferida, lutando para sobreviver e morta por um impacto que nunca viu chegar. As varreduras também sugerem ferimentos faciais severos, danos que teriam deixado as vítimas em dor inimaginável. Essas pessoas não foram preservadas em silêncio de forma tranquila. Elas suportaram forças naturais violentas, como poucas vezes vistas na história. A IA revelou que as poses serenas dos moldes nunca contaram toda a verdade. A narrativa confortável de morte pacífica sempre foi uma fantasia moderna. A realidade, agora comprovada pela tecnologia, é infinitamente mais sombria. O que isso significa para a arqueologia? As tomografias de Pompeia, aprimoradas por IA, representam muito mais do que simples descobertas sobre uma cidade antiga. Elas marcam uma mudança fundamental na forma como estudamos o passado. Pela primeira vez, a tecnologia é capaz de revelar verdades que não passam pelo filtro da interpretação humana, de preconceitos ou do desejo por histórias mais confortáveis. A IA não cria as narrativas que queremos ouvir. Ela mostra o que realmente aconteceu, mesmo quando essa verdade é desconfortável. E essa descoberta vai muito além de Pompeia. O projeto demonstrou que a combinação de IA com imagens médicas pode desbloquear segredos sem jamais tocar no artefato físico. Museus do mundo inteiro agora estão reconsiderando suas coleções. Quantas múmias, corpos preservados e artefatos selados ainda escondem segredos que poderiam ser revelados por análises semelhantes? As possibilidades são assombrosas. Outros sítios arqueológicos já começaram a aplicar essas mesmas técnicas. Pesquisadores que estudam corpos de pântano do norte da Europa, restos da Idade do Gelo e múmias egípcias estão usando tomografias aprimoradas por IA para descobrir detalhes antes invisíveis. Um corpo de pântano dinamarquês, estudado por décadas, recentemente passou por esse tipo de análise, revelando tatuagens que nenhum observador humano havia detectado. Múmias egípcias estão revelando novas informações sobre doenças, dietas e procedimentos médicos, revisando completamente nossa compreensão da medicina antiga. Cada nova varredura mostra o quanto temos deixado de ver ao longo dos séculos. A tecnologia também está democratizando a pesquisa. A análise arqueológica tradicional exigia o acesso físico aos artefatos, o que significava que apenas alguns poucos especialistas podiam estudá-los de cada vez. Mas as varreduras digitais com IA criam modelos 3D, que podem ser compartilhados com pesquisadores do mundo todo. Um cientista em Tóquio pode examinar o mesmo esqueleto virtual que um colega em Nova York, ambos trabalhando com dados idênticos. Essa abordagem colaborativa acelera as descobertas e reduz o monopólio do conhecimento, que por muito tempo limitou o progresso arqueológico.
Mas as descobertas de Pompeia também levantam questões perturbadoras sobre como lembramos a tragédia. As vítimas do Vesúvio têm sido exibidas como objetos de museu por mais de 150 anos. Milhões de turistas tiraram fotos com os moldes de gesso, os mortos preservados. Agora sabemos que essas pessoas não morreram em paz. Elas morreram de formas que podemos medir, analisar e quase reviver através das varreduras. Isso muda nossa responsabilidade para com elas. Alguns pesquisadores defendem que os moldes sejam retirados de exibição pública, argumentando que exibir pessoas que morreram de forma tão traumática, agora que compreendemos a extensão de seu sofrimento, beira a exploração. Outros discordam, dizendo que os moldes servem como poderosas lições históricas e como memoriais para uma catástrofe sem igual. O debate se intensificou à medida que as descobertas da IA tornaram as vítimas mais humanas, mais reais e mais dignas de respeito do que jamais havíamos considerado. A descoberta dos dentes perfeitos destacou essa tensão. A mídia concentrou-se no fato curioso de que os antigos romanos tinham melhor saúde bucal do que nós, mas muitas vezes ignorou o contexto mais sombrio. Essas pessoas incrivelmente saudáveis morreram em agonia. A curiosidade corre o risco de ofuscar a tragédia. É um lembrete de que a tecnologia pode revelar fatos, mas os humanos ainda decidem como enquadrá-los e lembrá-los. Há também uma dimensão filosófica no que a IA conseguiu realizar. Por 2000 anos, essas vítimas existiram em um estado de conhecimento parcial. Podíamos ver suas formas externas, mas não suas verdades internas. A IA preencheu essa lacuna, alcançando através dos milênios para ressuscitar informações perdidas. Em certo sentido, médicos estão agora examinando pacientes com 2 milênios de atraso, oferecendo diagnósticos que ninguém pediu, mas que a história exige. Isso levanta uma questão final. O que significa usar máquinas para ressuscitar a verdade do silêncio do tempo? A IA não apenas revela informação, ela age como uma forma de viagem no tempo. Não podemos caminhar até o ano 79 depois de Cristo, mas os algoritmos podem extrair o que sobreviveu, mensagens escritas em osso, cinza e esmalte, e nos permitir lê-las pela primeira vez. A inteligência artificial fez o impossível, deu voz aos mortos de Pompeia, revelando detalhes que ficaram presos no tempo por quase 2 milênios. Dentes perfeitos, corpos marcados pela violência, identidades reescritas. Cada descoberta destrói um pedaço das histórias que pensávamos conhecer. Mas será que finalmente entendemos quem essas pessoas foram? Ou a tecnologia apenas abriu uma nova camada de mistério? Conta pra gente nos comentários. Você acha que a IA deu voz às vítimas? Ou apenas desenterrou perguntas que nunca teremos coragem de responder? E se você gosta de mergulhar em histórias reais, sombrias e cheias de mistério, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito o mundo restrito a continuar trazendo curiosidades que a história tentou esconder. Até o próximo vídeo, onde vamos abrir mais uma porta para o lado oculto da história.